Oiê! Tudo bem? Vocês que estão entrando? Tudo bem? Já é boa tarde ou ainda é bom dia? Bom dia! Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem o som? Olha, peço perdão se tiver um barulho no fundo, é porque a loja está aberta, tá? Nós estamos aqui direto do Empório Terra Ecológica. Tudo bem? Quem está entrando? Hoje eu quero trazer aqui para vocês, gente, olha, nós estamos aqui no Insta, no Face. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem deixar aí ativado as notificações para sempre que eu entrar, porque nem sempre eu consigo programar antes. Então, se vocês quiserem acessar o conteúdo, deixa o botãozinho aí das notificações, tá? Tudo bem? Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês uma ideia, né, de uma suplementação básica, né, especialmente agora nesse momento onde muito tem se falado sobre o quê? Longevidade, né? Inclusive eu quero trazer aqui um estudo que foi feito, né, sobre longevidade, e hoje nós sabemos que nós podemos viver até 120 anos, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas os estudos mostram que daqui para frente nós podemos sim viver 120 anos, mas para isso nós precisamos nos cuidar, saber o que? A principal forma hoje que nós entendemos de contaminação é aquilo que nós estamos colocando para dentro da nossa boca, não é mesmo? Inclusive, estou fazendo agora uma mentoria e, assim, o que mais a gente ouve desde o início da mentoria até o momento é a importância das nossas escolhas alimentares, né? Das nossas escolhas. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual seria a sua dor hoje? Você tem uma dor? Tem algo que você gostaria de resolver? Pelo menos aqui na loja eu recebo constantemente, até nos atendimentos, pessoas que se queixam de dores de cabeça. É muito comum as pessoas sofrerem com dores de cabeça, estarem acima do peso. Compulsão alimentar é algo que a gente acompanha, assim, muitos sofrendo com compulsão alimentar. Dor, devido à artrose. O que é artrose? Rinite, sinusite, será que é normal? É comum? As pessoas hoje acham até que é normal, não é mesmo? Sofrerem com sinusite, com rinite. Então, bom, gente, vocês que estão chegando, se tiverem alguma pergunta, deixa aí que eu quero acompanhar depois aqui, se eu não conseguir agora aqui durante a live, mas no final eu quero responder para vocês, tá? Melasma é uma queixa também muito que eu recebo aqui frequentemente. Muitas pessoas acham que o melasma, a causa do melasma é o sol, mas será mesmo que o sol é o grande vilão, Será que melasma tem cura? Tem cura, Cansaço, uma das maiores queixas também que eu recebo nos atendimentos aqui na loja, pessoas com falta de energia. Será que é normal você acordar já sentindo falta de energia, disposição? E aquele cansaço que vem pós-refeição? Sabe aquele cansaço também no final do dia, aquela queda na energia? Será que é normal? E muitas vezes, só um minutinho, Má, tô na live, barulho. Ó, gente, me perdoe que a loja tá aberta. Então, gente, muitas vezes é o que eu tenho recebido aqui, falta de memória, endometriose é algo que tem acometido cada vez mais mulheres, mioma, Então, se você se identificou com alguma dessas queixas, e sintomas, porque isso tudo é um sintoma, Nós precisamos identificar a causa dessas questões, Então, se você sente que você não está bem hoje,
essa é a melhor hora para a gente começar. E para isso nós precisamos o quê? Entender o que está se passando com a gente, né? Então, tudo começa no nosso pensamento, né? Então, o pensamento, a consciência, aquilo que a gente traz, né, para a nossa consciência, aquilo que eu aprendo e sei que aquilo é bom, foi bom para mim, eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês, né, para que mais e mais pessoas possam ir desenvolvendo o quê? A consciência, né, para esse momento que nós estamos agora, né, sabendo que nós vamos poder chegar a 120 anos. Mas como que nós queremos chegar aos 120 anos? Ou aos 70, 80? Será que é se arrastando, né? Dependendo de alguém para cuidar da gente? Eu acho que não, né? Então, para isso, nós precisamos o quê? Nos movimentar, ter uma ação, né? Fazer algo, né? Em prol da nossa saúde. E olha, em 1912, Alex Carrel ganhou, foi um médico, né? Um médico biólogo que ganhou o prêmio Nobel, né? Com um estudo falando sobre o quê? A longevidade, né? Que hoje o homem pode chegar a 120 anos. E como que ele fez esse estudo? Olha só, ele fez um experimento com corações, né? Com o coração da galinha, com células, né? De coração de uma galinha, né? E ele queria entender se o que matava essa galinha era o que ela comia ou era o coração que a matava. Por exemplo, ela tinha um infarto e morria. E aí o que ele fez, né? Olha só, hoje a gente sabe que uma galinha vive em média de 6 a 9 anos, de 5 a 10 anos. Então ele colocou ali células, né, do coração e deixou num líquido, né, que imitasse, por exemplo, um sangue saudável, né, com vitaminas, minerais, nutrientes e pasmem, olha só, esse coração, ele viveu por 29 anos, né? Algo que, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então, nós sabemos que, sim, se você oferecer tudo aquilo que o nosso corpo precisa, nós temos capacidade de viver até os 120 anos, né? Mas a gente quer viver como? Né? Plena, não é mesmo? Plenos de saúde, né? Porque existe, olha só, existe a idade cronológica, cronobiologia, né? Cronobiologia, existe a idade biológica, né? Você, hoje, você tem quantos anos? Imagina, né? Olha para o espelho, né? E você sabe hoje a sua idade cronológica, né? Qual é a sua idade biológica? Com que idade você se sente? As suas células, com quantos anos elas estão? Por exemplo, eu tenho 51 anos, mas a minha idade biológica é de 30. Então, hoje eu tenho muito mais saúde, energia, vitalidade do que aos 30 anos, aos 20, por exemplo. Aos 14, que eu era uma pessoa extremamente alérgica, eu fui uma criança muito alérgica, sofri, né, anos com bronquite, né? Na época, minha mãe não tinha conhecimento de que o leite era o grande vilão. Então, eu cresci tomando leite, né? E hoje os estudos estão aí, para quem, né, ainda não conhece, né, a questão da caseína, a alergia tardia, a proteína do leite, como ela reflete, né, em processos, né, respiratórios, especialmente na criança. E eu tive, né, durante toda a minha infância, sofri com crises, né, de asmática, brônquica, então sempre tendo que fazer inalação, recebendo aqueles medicamentos fortes para, né, falta de ar, sentia muita falta de ar. Então eu cresci tomando medicamentos, né? Então eu não tive uma infância muito, quer dizer, não conseguia nem muito praticar atividade física porque me faltava o ar, né? Mas aí aos 14 anos, né, eu comecei a ter um outro entendimento sobre o que era doença, o que causava, né? Nós começamos então a mudar a alimentação. Eu fui entendendo o que os medicamentos fazem no nosso corpo, que hoje nós sabemos que qualquer medicamento que você faça uso vai ter um efeito colateral.
né? Não existe nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. E então, quer dizer, na época, além de eu sofrer com os medicamentos que eu fazia uso, eu ainda sofria com os efeitos colaterais dos medicamentos, né? E aí, a partir então dos 14 anos, eu fui deixando os medicamentos, né, alopáticos, os, né, chamados remédios, aquele que você compra em farmácia, e comecei a mudar a minha alimentação, né? Comecei a incluir alimentos, né, que tinham mais vitalidade. Eu comecei a estudar, né? Eu conheci a filosofia de Mokichi Okada, né? E ele fala sobre o uso dos medicamentos, fala sobre a importância de uma alimentação rica em energia vital, né? Que tudo começa num outro campo, né? Que as doenças não começam no nosso físico, começa num outro campo do nosso corpo, né? No nosso campo energético. Então é lá que as doenças começam. Então, se você quer tratar algo, você tem que começar a tratar esse campo energético que envolve todas as nossas células, né? Então, e a partir de então eu não fiz mais uso de medicamentos, né? Medicamentos alopáticos. Eu nunca mais fiz uso de medicamentos, fui deixando os medicamentos alopáticos e substituindo por coisas naturais. E à medida que você vai fazendo essa transição, que é possível, então hoje se você faz uso de 1, 2, 3 medicamentos, tem pessoas que fazem uso de mais de 10 medicamentos, 15 medicamentos ao dia, imagina o que ela está sofrendo com os efeitos colaterais, né, desses medicamentos. Saiba que é possível sim ir fazendo essa transição, né? Especialmente se você tiver esse desejo e fizer uma ação em relação a isso, né? Nós não podemos também achar que você pode parar com seus medicamentos. Isso nós sabemos que não é possível, tá? Você precisa de uma orientação, de alguém acompanhando, né? E você também precisa fazer a sua parte, né? Então hoje nós sabemos que 80% da nossa idade vem daquilo que nós comemos, né? E 20% da suplementação. Então por isso que hoje se fala muito em suplementar. Mas será que qualquer suplementação faz o mesmo efeito, né? Vocês vão ver que não é bem assim que funciona. Até mesmo os nossos alimentos, né? Mesmo os alimentos que vêm da terra, né? Quando nós falamos que é importante nós, né, buscarmos mais aquilo que a natureza oferece, nós sabemos que tem diferença. Um alimento produzido num solo puro, um solo que não recebeu ali nenhum fertilizante, nem agrotóxicos, nem transgênicos, vai ser diferente de um alimento produzido num solo com tudo aquilo que a gente sabe hoje que é utilizado, infelizmente, né? Tudo isso vai se tornar o quê? Parte do nosso ser, né? Nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós absorvemos, né? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa come, né? Está ingerindo ali os nutrientes, porém não está absorvendo, né? Se você não tem um intestino íntegro, você não vai absorver tudo aquilo que você precisa, né? E tudo começa onde? Bom, nós podemos falar que tudo deveria começar com a gestante, né? Que é o primeiro momento que ela tem ali de oferecer o melhor, né? Pro seu bebê, né? Por quê? Porque nós sabemos que do 0 aos 7 anos, né? Os órgãos amadurecem, todos os nossos órgãos. Então, imagina que um bebê nasceu, até os 7 anos vai completar ali o amadurecimento de todos esses órgãos. E olha, uma boa notícia, né? É que tudo se refaz num ciclo de 7 em 7 anos. Olha que maravilha! Então, nós, a cada 7 anos, somos uma nova pessoa, podemos nos tornar uma nova pessoa, né? Todas as nossas células estão em constante renovação. Algumas demoram mais, outras menos,
né? Mas todo o nosso corpo se refaz a cada 7 anos. Então aí vocês podem me perguntar, mas então por que nós envelhecemos? Né? Porque sempre é feito cópia da cópia, né? Então o nosso corpo pega, né, e vai fazer ali a replicação a partir da última que foi feita. Não pega e faz lá de quando a gente era bebê, senão a gente nunca nós não íamos envelhecer, né? Mas aí, por isso que é importante saber que sempre é possível mudar, fazer algo diferente, porque daqui 7 anos você pode ser uma nova pessoa. Por isso que eu falo que hoje eu tenho muito mais saúde, vitalidade, disposição, alegria de viver do que eu tinha aos 14, por exemplo, né? Que eu tomava ali muitos medicamentos, tive problemas nos dentes por conta do excesso de antibióticos, né? A minha mãe, ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje, e ela mesmo fala, né, que se ela soubesse, né, se ela tivesse o conhecimento que ela tem hoje minha mãe tem 75 anos e não faz uso de medicamentos, né, remédios alopáticos, ela faz uso de suplementação. Na minha casa também, eu não tenho medicamentos alopáticos desde essa época, né? Quando eu me casei, já fui fazendo assim, já não tinha, acho que eu nunca tive medicamentos na minha casa, né? A minha caixinha de remédios tinha o quê? Um termômetro, que eu pouco usei, né? Sempre tive própolis na minha casa, sempre resolvi tudo com própolis, então eu já fui deixando os medicamentos, e aí eu fui melhorando a minha saúde, né? Então hoje não é que dificilmente eu tenho, por exemplo, dor de cabeça, não sei quando foi a última vez que eu tive dor de cabeça ou algum mal-estar. Eu era extremamente alérgica, pensa numa pessoa alérgica, era eu. Assim, eu acordava espirrando, acho que eu tinha todos os ites, eu tinha rinite, sinusite, eu tinha tudo, né? Mas tudo que adivinha, vinha de onde, né? Desse processo alérgico, desse processo inflamatório que eu tinha por conta do leite, por conta do meu intestino, por conta das emoções. Nós sabemos o quanto o emocional, né, afeta o nosso equilíbrio, né, a nossa energia. Hoje a gente entende, hoje está se falando mais, né, de buscar equilíbrio emocional. Mas antigamente não se falava muito sobre isso, então a gente não cuidava das nossas emoções, né? E hoje nós sabemos o quanto é importante. Então, se o nosso corpo se refaz a cada 7 anos, olha, vamos imaginar um abacateiro, né? Aqui a gente recebe, uma das frutas que mais a gente recebe aqui na loja é o abacate, né? O nosso maravilhoso abacate. E ele começa a frutificar após os 7 anos. Então vamos imaginar aqui uma criança do 0 aos 7 anos, né? Que está ali começando a vida. Normalmente, o que ela começa a apresentar, né? Ela começa o quê? Com uma infecção de ouvido, otite, amidalite, né? E aí é onde muitos pais optam por retirar a amígdala. Hoje nós sabemos que não, isso não é mais assim o correto, né? Porque você está retirando a amígdala, você está simplesmente retirando um marcador, um sinalizador de que tem algo ali estranho, né? Que o corpo não deveria, que o corpo não reconhece. Agora, se você tira o sinalizador, é como se você tivesse um carro e ele está acusando ali que tem algo estranho, ele acende uma luzinha, por exemplo, né? E você vai lá, ao invés de identificar por que está acionando essa luzinha, por que meu carro está acendendo, não, eu vou lá e retiro a lâmpada, né? Quer dizer, eu não resolvi o problema. Então, fazer a retirada da amígdala é exatamente isso, né? Então, vai mudando. Ainda hoje eu comentei com a Lidiane, né? Que é nossa colaboradora aqui, e ela estava falando, né, sobre a filhinha que tem um processo alérgico, ela já está fazendo a retirada do leite, que uma das coisas que eu falo aqui na loja é todo mundo que passa por aqui, além de ficar aqui muitos anos com a gente, todos vão melhorando a saúde naturalmente. Por quê?
porque você influencia o meio, né? Então isso que eu tô fazendo aqui agora, falando com vocês, contando um pouco a minha experiência, é para justamente mostrar para vocês que é possível, né? Então, gente, então a criança vai mudando os processos, né? Então, do 0 aos 7 anos vai ter esses processos que eu falei. Aí, dos 14 aos 21, começa o quê? As acnes, né? A menina começa a ter ovário policístico, né? Aos 21 anos, normalmente aparece uma apendicite, tudo isso já está indicando, né? Uma alimentação errônea, uma alimentação inflamatória, excesso de leite e derivados, de glúten, alimentos inflamatórios. E para ainda colaborar com essa situação, nessa faixa, né, dos 14 anos, a menina começa a fazer uso do anticoncepcional. Gente, hoje nós sabemos que o anticoncepcional é um dos maiores vilões ali de alteração hormonal. Não corrige ovário policístico, não trata acne, né? Muitas começam a fazer uso para tratar acne, né? Quando nós estamos indo por uma via onde nós vamos pagar um alto preço lá na frente. A menina começando a fazer uso do anticoncepcional, ela já fica menopausada quimicamente, quer dizer, algo que não é da natureza, né? E aí, dos 28 aos 35 anos, já muda um pouquinho, né? Então, começa o quê? Apresentar queda de cabelo, endometriose, mioma, cansaço, que é o que eu recebo aqui na loja frequentemente, né? Nos atendimentos, são as queixas principais. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí pra mim. Deixa eu falar oi aqui pra quem tá chegando. Então, gente, depois vocês puderem encaminhar também, né, esse conteúdo para que mais pessoas possam ter essa informação, né? Então, olha, aí dos 35 aos 42 anos acontece o quê? A queda hormonal, quer dizer, a partir dos 35 a mulher já começa a ter um declínio hormonal. E aí junto vem as cirurgias, né, a esterectomia ou retirada do útero, né, que é o mais comum que a gente observa. Dos 42 aos 49 anos vem o que? A hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, né? Então nós sabemos que nós podemos fazer algo, aliás nós podemos fazer muito, né? Que é o mínimo que nós podemos fazer, na verdade, é cuidar o que? Desse corpo que nós recebemos, né? De Deus, do Criador, ou de quem quer que você, né, acredite que existe um ser maior que criou tudo. Então nós precisamos cuidar desse corpo. E para isso, hoje nós temos o que? A nosso favor, a suplementação, né? E a suplementação é algo que a gente tem que fazer com acompanhamento, porque hoje existe uma gama enorme no mercado de suplementos, mas que pouco resultado oferece, né? Então nós precisamos de algo que realmente funcione, né? Que vai atuar ali no nosso sistema hormonal, no imunológico, no tiroidiano, né? O que mais eu recebo aqui na loja são pessoas que chegam com a seguinte fala, né? Nossa, eu sinto muito cansaço, eu tô com falta de energia, nossa, estou tendo muita queda de cabelo, minhas unhas estão fracas, né? Mas aí quando a gente pergunta sobre os exames, como é que estão? Ah, não, meus exames estão todos normais. Ah, minha tireoide está, meu médico falou que a tireoide está normal, os exames estão normais. Mas será, gente? Será mesmo? Quais exames que foram feitos para avaliar a saúde da tireoide, né? Porque a tireoide ela está envolvida no metabolismo do nosso corpo como um todo, né? Então ela vai atuar desde o cabelo, então uma queda de cabelo, até mesmo um cansaço, né? Então tudo, a produção dos nossos hormônios, dos hormônios sexuais, depende de um bom funcionamento da tireoide. E hoje nós precisamos entender que quando nós avaliamos a partir dos exames,
É por isso que os exames, quando a gente diz os exames estão normais, é normal dentro de uma população doente. Porque como que eles fazem essa média para avaliar os exames, os parâmetros? Quando você olha lá um hemograma, né, um TSH, um T4, um exame da tireoide, você vê lá uma faixa de normalidade de tanto a tanto, por exemplo. Isso aí é feito baseado em pessoas doentes, em pessoas que vão nos postos de saúde, que já estão doentes. Não é feito com pessoas saudáveis. Então, aquilo que diz normal no exame, normalmente já não é normal. Por exemplo, se você fizer um exame lá de chumbo, vai falar que o normal é de 0, alguma coisa. Não, o normal era nós não termos chumbo no corpo. Só que como não existe quase que essa população, a maioria está contaminado com metais, com chumbo, né, e outros, mercúrio, alumínio, então eles colocam uma faixa de normalidade, né? Mas o normal, o natural era que nós não tivéssemos, né, nenhum metal no corpo. Então, muito cuidado quando você ouvir do seu médico que os seus exames estão normais, mas você não está normal, você não está se sentindo bem, você está com falta de energia, queda de cabelo, unhas fracas, tem algo aí que não está normal. Ou muitos também eu ouço assim, eu estou com um nódulo na tireoide, mas o meu médico, a minha médica falou que nós vamos acompanhar. Gente, você acha mesmo normal você ter um nódulo e simplesmente acompanhar? Será que não existe nada que você possa fazer para ajudar a reverter? Será que não está faltando um mineral importante na sua alimentação, no seu dia a dia, né? Que vai ajudá-lo a reduzir esse nódulo, né? Ou até mesmo desfazer esse nódulo, né? Do que você ficar ali acompanhando o nódulo até ele virar o quê? Né? Para depois ter que chegar até a fazer uma retirada, por exemplo, né, cirúrgica da tireoide. Muita coisa pode ser feito antes desse processo, né? Então, gente, eu quero apresentar aqui para vocês, só um minutinho aqui. Então, olha, eu quero apresentar para vocês uma suplementação básica, tá? Que todos podem fazer. Claro, sempre que vocês puderem ter um profissional acompanhando, sempre é o ideal, mas aqui a gente fala de uma forma geral para aquelas pessoas que não têm acesso a um nutricionista funcional ou a um profissional, né, da linha integrativa que vai fazer essa prescrição, né, dessa suplementação, né? Nós deveríamos ter tudo aonde? Na natureza, nos alimentos, né? Esse seria o ideal. Né, um solo puro, um solo que tivesse ali todos os minerais e vitaminas que o nosso corpo precisa. Quando nós consumimos alimentos orgânicos, alimentos puros, certamente nós temos ali uma riqueza maior, né? Mas ainda assim, hoje a gente sabe que se você puder fazer uma boa suplementação, você vai sentir isso no seu corpo, né? Na sua saúde. Então, olha, quais seriam os minerais assim básicos e fundamentais que nós precisamos hoje ter um olhar, né? Ter um cuidado em saber, será que eu estou ingerindo? Será que eu estou, né, nutrindo as minhas células com esses minerais? Quais seriam? Bom, o primeiro deles, olha, é o zinco, maravilhoso. Aqui, esses que eu vou apresentar aqui para vocês, é o zinco, olha, aqui são frequenciais, tá? Mas você pode mandar manipular, dependendo de onde você estiver, né? Você vai ter aí uma farmácia de manipulação onde você vai pedir o zinco quelado, tá? Sempre na forma quelado, é onde o nosso corpo reconhece. Então, 25 miligramas de zinco quelado. Aqui, como ele está na forma frequencial, nós vamos usar ele na forma transdérmica. Então, você não corre o risco de
errar na dosagem, ou você não depende, por exemplo, de fazer um exame para ver se você está com carência de zinco, né? Embora essa dosagem é uma dosagem segura para todos, tá? Mas aí, olha, esse aqui você vai fazer uso transdérmico, então seu corpo vai absorver aquilo que ele está precisando. Então, o zinco, né? O magnésio, que está envolvido aí em mais de 300 funções no nosso corpo, aí você tem várias formas de magnésio. Eu posso também fazer uma outra live, um outro vídeo para a gente falar dos vários tipos de magnésio que existem. Aqui, olha, como ele é também o frequencial, esse é o magnésio também da mesma forma que você vai usar, né, transdérmico. Inclusive, olha, vocês sabiam que esse magnésio aqui, para crianças que estão em estado febril e que as mães têm medo, né, de que evolua para uma convulsão, se você utilizar o magnésio assim transdérmico, você vai estar protegendo seu filho, sua criança, né? Que isso é muito importante também, a gente cuidar dos nossos filhos de forma mais natural possível, né? O meu filho, o mais novo, tem 11 anos e ele nunca fez uso de medicamentos alopáticos, né? Remédios, né? Até o momento não precisou, porque eu sempre busco outras formas, né, de tratar. Então, o magnésio fundamental para todas essas questões que a gente falou lá no início. Em todas elas pode ser que você tenha ali a carência do magnésio, então em dores articulares, zumbido no ouvido, né? São tantas funções que o magnésio está envolvido. E ele é também, o magnésio, ele é um mineral coringa, né? Que se você tiver com carência de algum outro mineral, o magnésio vai lá e supre essa carência, essa necessidade. Bom, um outro mineral fundamental para a nossa saúde, né, no sistema imunológico, endócrino, é aquilo que a gente chama de sistema neuroendócrino imunológico, que está envolvido todos os nossos hormônios, o nosso sistema imunológico. Nós temos também, olha, a necessidade do selênio, né? O selênio é um outro mineral também fantástico, né? E também você vai usar, olha, o selênio 100 microgramas, ou se ele for nessa forma, né, de frequencial, você vai fazer esse uso também, né, transdérmico. Basta você aplicar na sua pele. Qual a vantagem, né? Às vezes as pessoas têm dúvida também. Nossa, mas é melhor eu ingerir ou eu aplicar na pele? Bom, sempre que nós falamos em hormônio, modulação hormonal, bioidêntica, nós sempre vamos falar em uso transdérmico, tá? Se você faz a ingestão de hormônio, não é bioidêntico, portanto, o nosso corpo não vai reconhecer, vai ter uma molécula ali sintética que o corpo não reconhece e não vai ter a mesma ação que os nossos hormônios. Então, tudo que for na forma bioidêntica, o nosso corpo reconhece. E quando a gente aplica na pele, o que acontece? Ele já se aplicou na pele, já entra no sistema linfático e já chega no órgão que necessita daquele mineral, por exemplo. Diferente de você fazer a ingestão e aquilo, né, aquele mineral vai ter que passar pelo aparelho digestivo, pelo intestino, para daí então, se você tiver um intestino íntegro, absorver, né, que é o que muitas vezes não acontece. A pessoa faz uso de um suplemento, mas o corpo não absorve, não reconhece, porque chegou lá no intestino. Se você tem um intestino hiperpermeável, inflamado, né, com excesso de toxinas, seu corpo nem vai absorver aquilo que você precisa. E se você fizer ainda a ingestão de um suplemento, esses suplementos vendidos de A a Z, por exemplo, não é de boa qualidade, o corpo nem reconhece, muito menos naquela dosagem que está ali, né? E então, gente, de minerais eu considero que esses seriam assim os principais, né? O zinco, o magnésio, o selênio, né? Sempre quelado, tá? Então, zinco quelado, se você for mandar manipular, magnésio quelado, o selênio, tá? Quelado, sempre minerais a gente vai fazer uso quelado, que é a forma que o nosso corpo reconhece, tá?
Dentre as vitaminas, as importantes, nós temos o que? As vitaminas lipossolúveis, que tem também funções no nosso corpo, que aí entra o que? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, né? Isso tudo nós temos na natureza, nós temos numa alimentação diversificada. Se você come, né, frutas, verduras e legumes, especialmente se você puder comer orgânico, você vai estar, né, absorvendo essas vitaminas, com exceção da vitamina D, que aí sim nós precisamos o que? Da luz solar, né? Então, ou você toma o sol todos os dias, né, naquele horário que de preferência esse horário aqui ao meio-dia, né? 15 minutos de frente e 15 minutos de costa, para você receber ali 10 mil unidades por dia, 20 mil, que é quanto o corpo absorve por dia, ou necessariamente a gente vai precisar fazer a suplementação. Então, um exame importante que você poderia fazer, se você não quer dosar o restante, é dosar pelo menos a vitamina D, para saber, né, em quanto está. Porque a gente vê que as pessoas têm vitamina D muito baixa, mas volto a afirmar, dentro, lá no que consta no exame como normal, vai estar dentro da faixa de normalidade, por exemplo. Mas hoje, uma vitamina D, o ideal é que esteja acima de 70 mil I, né? 70, 90 mil. E hoje nós vemos exames onde as pessoas têm 20 mil, é bem baixo, né? E a vitamina D, ela é fundamental para a gente ter um bom funcionamento, especialmente do sistema imunológico, sistema neurológico, o endócrino, todos as nossas células dependem da vitamina D, né? Então nós vamos utilizar uma suplementação que tenha a vitamina A, a D, a E e a K, né? A vitamina A, 200 mil I, tá? A vitamina D, a depender do seu exame, mais uma dose segura seria de 5 mil a 10 mil unidades por dia, em unidades internacionais, tá? Eu não sei se você depois quiser me perguntar, assim, quanto que, eu não sei se você já está fazendo alguma suplementação com a vitamina D, né? Se quiser deixar aí nos comentários para mim, né? Se você já faz suplementação, se você já dosou no seu exame. Então, gente, a vitamina E também é um antioxidante maravilhoso e nós vamos precisar de uma dosagem mínima de 400 UI, tá? A vitamina K, né, 100 microgramas, tá? Então, essa seria a suplementação importante das vitaminas lipossolúveis, tá? E aí, gente, o iodo, né? O iodo, muito importante para todas as nossas células, não só para a tireoide, como muitas pessoas às vezes, né, imaginam que é só a tireoide que utiliza o iodo. Não, o iodo também está envolvido em todas as nossas células, né? O fígado utiliza o iodo, o rim utiliza iodo, a pele é o órgão que mais utiliza iodo, né? Então nós precisamos fazer a suplementação, né? Aquela que você também faz, manda manipular o iodo e o iodeto de potássio. Então o iodo 5%, o iodeto de potássio a 10%. Você vai fazer uso de ingestão de 2 gotinhas ao dia, tá? Ou eu gosto muito do iodo também, olha, frequencial. Então você também, esse aqui não corre risco, né, de superdosagem, você pode aplicar na pele, né? O iodo é fundamental para a tireoide, para as grávidas, para as crianças, homens, mulheres, todos nós vamos nos beneficiar com a suplementação com iodo. Não importa se você já tem alguma, né, patologia, alguma doença, né, identificada na tireoide. Eu tenho tiroidite de Hashimoto, eu tenho hipotireoidismo, hipertireoidismo. Não, a minha tireoide é normal. Ainda assim, nós precisamos dessa suplementação com iodo, né? Os nossos alimentos são muito pobres em iodo aqui no Brasil, né? E o iodo, ele está envolvido, olha, pessoas que apresentam cistos
cistos na mama, cistos no ovário, vai ter relação com a carência de iodo. Todas as questões ligadas à pele, né? Então, melasma pode ser carência de iodo, câncer basocelular, câncer de pele, também está ligado com a carência de iodo, né? E aí, nós vamos precisar também, como uma suplementação básica, quem está aí, né, pensando em longevidade, vitalidade, nós não podemos deixar de falar das vitaminas do complexo B, né? Que é a forma que o nosso corpo reconhece, qual? É a metilcobalamina, que é a B12, nós vamos precisar de 2 miligramas, o metilfolato, que é a vitamina B9, 5 miligramas, e o piridoxalfosfato, que é a vitamina B6, 50 miligramas. Olha, então, essas vitaminas, né, a B6, B9, B12, elas estão envolvidas também em todas as células do nosso corpo. Todas as células da nossa medula óssea dependem dessas vitaminas do complexo B. O cérebro é dependente dessas vitaminas, a capa de mielina. Então, especialmente em idosos que começam a apresentar carências de absorção, né, porque já não tem o fator intrínseco que é produzido no estômago, então já não consegue absorver essas vitaminas, pode começar a ter, por exemplo, quadros de demência. Então a demência já é um dos sintomas da carência de vitaminas do complexo B. Então muito importante você fazer essa suplementação para o idoso. Ou o que eu gosto bastante também e que a gente tem um resultado maravilhoso aqui na loja é com a geleia real, né? Porque a geleia real, né, é um suplemento produzido que vai alimentar a abelha, aquela que vai se tornar a rainha. Ela só se torna rainha por conta da geleia real. E o que tem de tão rico? Ela tem todos os aminoácidos essenciais, ela tem os minerais essenciais, os minerais importantes, todos esses que eu falei, né? Ela tem fatores anticancerígenos. Então a geleia real e assim, ela já está numa forma que o nosso corpo reconhece. É diferente de você mandar manipular, né, um mineral que ele vai ter que ser quelado, senão o nosso corpo não reconhece. Não, aqui a geleia real ela já está na sinergia ideal que o nosso corpo reconhece, né? Então nós sabemos hoje que 80% do nosso sistema imunológico está no intestino, né? Então nós temos que cuidar muito bem desse órgão, né? Desse intestino. E como que nós fazemos isso? Bom, aumentando a ingestão de frutas, verduras e legumes. Quem tá perguntando aqui? Oi, Ju. Ah, vai ficar assim, vai ficar gravado, tá? Então, gente, nós vamos fazer, nós precisamos, né, nutrir o nosso intestino. Olha, especialmente, olha, eu queria deixar aqui a amostra, mas não deu. Olha aqui. O que o nosso intestino precisa, né? De frutas, verduras e legumes, né? É isso que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa do alimento que a terra produz, né? E aí quando nós perguntamos, né, para as pessoas que têm intestino preso, constipação, dor de cabeça, muitos não ingerem a quantidade que nós precisaríamos ingerir de frutas, verduras e legumes, né? Nós não ingerimos a quantidade de água, né? Olha, eu deixo aqui a minha água, porque se a gente não deixa próximo, a gente esquece de tomar água, não é mesmo? Será que todo mundo está tomando a água necessária? No mínimo 3 litros de água nós precisamos tomar ao dia. E aí você pode fazer deixar a sua água assim, olha, saborizada. Olha, você pode colocar aqui a sua ervinha, um pedacinho de gengibre, vai variando, né, para você se sentir mais estimulada a tomar água. Por exemplo, o meu filho, ele não gostava de água, né?
ele tem dificuldade, ele tinha dificuldade para tomar água. Mas aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar limão, porque limão era uma coisa que ele gostava, né? Então, eu comecei a colocar rodelas de limão e ele, nossa, hoje é o que ele toma, pasmem, para dormir, né? Para dormir ele toma água com limão, porque ele não toma leite, né? Nunca tomou leite de vaca. Então, até por conta disso, você vê, ele nunca teve processo alérgico, processo respiratório, né? Ele não tem o intestino inflamado, então ele não tem essas ites, né? Rinite, sinusite, e toma água com limão, quer dizer, não está faltando nada para ele, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né? Ah, mas eu não vou dar o leite, vai ficar, né? Vai faltar nutrientes. Não, é muito pelo contrário, o leite rouba os nutrientes, né? Rouba o cálcio dos órgãos, né? Dos ossos. Mas isso também seria assunto para uma outra live. Então, gente, 80%, olha, melhora com as nossas escolhas. E não importa o nome da sua doença, não importa, a gente sabe que tudo é possível de tratar, tudo tem como nós olharmos para a causa, né? Nós não precisamos ficar presos no nome das doenças, porque hoje estão surgindo cada vez mais, né? Doenças com nomes estranhos, síndromes que não acabam mais, mas nós não precisamos nos prender a isso. Nós precisamos entender como funciona o nosso corpo, como é a fisiologia, né, as nossas células, o que elas precisam. E aí você vai nutrir as suas células com aquilo que você tem de melhor, né? Então, gente, olha, hoje eu fiz essa live rápida aqui, né? Queria só trazer essa suplementação para vocês, básica, né, como uma forma da gente melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso sistema imunológico, o sistema endócrino, a saúde da tireoide. A tireoide, ela é muito contaminada com as toxinas ambientais, né, as toxinas que nós inalamos, os metais tóxicos, então chumbo, mercúrio, alumínio, afeta a nossa tireoide. Os nossos sentimentos afetam a tireoide, não só a tireoide, como todos os órgãos, né? Mas a tireoide, ela está muito envolvida, né? Ela é o nosso quinto chakra, está muito ligado com aquilo que você quer falar e não consegue, aquilo que você engole, ou também você não se sentir rápida o suficiente. Ah, eu queria ser mais rápida, eu queria fazer isso mais rápido e não consegue, você pode afetar a sua tireoide também. Mas aí também seria um assunto para uma outra live, a gente poder falar mais sobre as questões ligadas ao emocional de cada órgão, né? Então, gente, olha, não sei se vocês deixaram aqui alguma pergunta aqui no Face. Aqui, deixa eu ver a pergunta aqui. Da Márcia, mesmo que a pessoa não seja intolerante à lactose, ela pode ter processo alérgico devido ao consumo do leite? Ô Márcia, é assim, olha, a lactose, ela é o açúcar do leite. Então, quando a gente diz que a pessoa tem alguma questão ligada à lactose, a gente fala intolerância. Então, eu tenho intolerância à lactose, eu não sou alérgica à lactose. Intolerância, a pessoa vai desenvolver o que normalmente? Estufamento, gases, né? Pode ter cólicas, né? Diarreia. Aí é a lactose que está provocando esse sintoma. A maioria das pessoas ao longo da vida vai deixando de produzir a enzima a lactase, que digere esse açúcar do leite, que é a lactose. Então, ao longo da vida, as pessoas vão perdendo a capacidade de digerir o açúcar do leite, né? Então, isso já mostra que realmente não é algo para a gente estar consumindo, né? E aí, quando eu falo leite, é leite e derivados, né? É que no leite a gente tem a maior presença desse açúcar, que é a lactose. Então, vamos dizer que você não tenha nenhum sintoma em relação a isso. Então, você não tem intolerância à lactose. Porém, se você tem qualquer uma dessas questões que a gente falou, que eu falei lá no início, dor de cabeça,
cansaço, endometriose, mioma, artrose, enxaqueca. Todas essas situações pode ter como causa inicial uma alergia à proteína do leite, que é a caseína. Então não é aquela alergia que você vai ter o sintoma imediatamente. Por exemplo, se eu tiver uma alergia ao camarão, eu vou comer o camarão e em poucas horas pode ser que eu já tenha um edema de glote, então você já vai saber que você está tendo ali uma reação alérgica. Quando nós falamos em alergia ao glúten, leite derivados, que é a caseína, né, que é a proteína do leite, os sintomas eles não são imediatos, são sintomas mais tardios. Então é por isso que às vezes a pessoa não relaciona que tem ligação com o leite. Então primeiro nós precisamos avaliar se realmente não tiver nenhuma outra questão envolvida. Às vezes uma dificuldade de perder peso, por exemplo, pode estar associado, né? Crianças hoje com hiperatividade, todas essas situações que estão surgindo, nós temos que ter um olhar, né, para o glúten, leite e derivados. Infelizmente, esse leite não é mais o leite que nós consumíamos antigamente, né? Por isso que está trazendo tantos desequilíbrios. Então, gente, olha, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, né? Se não, olha, também se ficou alguma coisa que eu não tenha visto, aí se vocês quiserem deixar aí nos comentários, tá? Aí depois eu respondo para vocês, tá bom, gente? Bom, adorei estar aqui nesse momento, espero voltar em breve. Beijo, gente, um excelente final de semana para vocês, viu? Beijão, fiquem com Deus. Tchau!